despertando a consciência. Mais uma vez, estamos aqui, meus amigos, para a gente conversar sobre o tema que temos muito tratado esse período de tempo recente, agora 2, 3 semanas para cá, que são os centros de força. Nós estamos estudando a saúde, né? E a espiritualidade. Esse é o nosso tema aqui recorrente de todas as terças e as sextas-feiras, né? A nossa vontade seria ficar aqui com vocês todos os dias, né? Mas não dá, né? Todo dia é muito difícil, é complicado, né? Não dá. Mas a gente vai tentando fazer a coisa, né? De acordo com as possibilidades que temos. Qual é a nossa possibilidade? A nossa possibilidade é de estar aqui terças e sextas. Então, vamos terças e sextas. Já temos aqui a nossa Sinara, que está conosco aqui, a Sinara Ruda, dando boa noite. Eu espero que os demais venham também, porque ontem o que aconteceu? Nós tivemos ontem uma palestra do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e que todo mundo daqui do nosso grupo foi para lá, um grande número de companheiros que nos acompanham nas terças e sextas, foi lá para o Instituto. Eu fiquei achando assim, será que eles vão conseguir voltar de novo? Aqui está a Miriam de novo, aqui também, a Miriam Baltar, está ela aqui conosco, tá? Muito bem, boa noite, minhas queridas amigas, minhas clientes, minhas amigas. Pois é, nós estamos estudando a saúde, estamos estudando o corpo físico e estamos estudando também o corpo espiritual, porque o corpo físico sozinho não pode nada. O corpo só pode ter saúde, equilíbrio, paz, tranquilidade e aquilo que a gente chamou ontem, né? A gente estava falando ontem de plenitude, quer dizer, daquele equilíbrio maravilhoso que a saúde, que as coisas do bem-estar nos dão, né? Essa questão ela só pode ser obtida através desse equilíbrio, essa paz, vamos dizer assim, essa plenitude, essa beatitude, como disse o filósofo lá, Sponville, que eu apresentei ontem para as pessoas. Aquela palestra de lá é uma palestra mais formal, aqui é uma palestra mais assim, caseira, mais assim, ligada com as pessoas do nosso cotidiano, né? Boa noite para vocês. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu estou dando bom dia porque eu acostumei aqui, de vez em quando, tinha umas pessoas aqui que eram pessoas que vinham do Japão, né? E aí eu dava bom dia para eles. Agora eu vou dar mais bom dia para eles. Eles não estão vindo mais aqui. Aliás, o Japão ontem ganhou do Brasil. Ontem não, foi hoje de manhã cedo, né? Quer dizer, foi merecido, né? Foi merecido, eles ganharam. Poxa, a gente tem que achar bonito quando o outro também ganha da gente. A gente não vai ficar só achando que tem sempre que ganhar, sempre que ganhar. Não, vamos também deixar o outro ganhar, principalmente quando é um jogo assim que não tem muita importância, porque esse jogo era um jogo assim amistoso e tal. Eles nunca ganharam da gente, primeira vez. Eu achava que eles iam ganhar, né? Mas não pensei que eles iam ganhar pelos nossos erros. Mas hoje o futebol está assim. Isso é uma lição para a vida também, porque a gente perde, às vezes, as oportunidades, perde as possibilidades de ter sucesso devido à nossa maneira errônea de proceder. Erra, pronto, aí desanda tudo, né? Me perguntaram o que é esses negócios que eu tenho aqui no peito, aqui, por que é isso aqui? Essa aqui é a cobrinha, que é o símbolo da medicina, e a outra é o da pneumologia. Está faltando um, que
Aqui hoje está todo mundo aqui com os e-mails, né? Tá mais difícil da gente ver aqui e quem é de fato, mas tá bom. Aqui a Vera Lúcia tá aí também, né? Aqui a Maia Atrito aqui deve ser a Estela, que é da banda Atrito, que é ela só sabe, vocês não sabem, a Estela é uma grande cantora da música popular brasileira, Estela Esteves, que é a nossa companheira aqui, que está sempre conosco, né? Bom, nós estamos estudando aqui os centros de força, né? Então nós vamos pedir ao Carlos, nós temos estudado aqui os centros de força. Estudamos o centro coronário, aqui no alto da cabeça, o frontal, hoje nós vamos estudar o centro de força cardíaca. Aí tá a imagem aí, ó, aqui o frontal, depois aqui o laringeu. Nós já vimos esses três. Vocês olhem aí que tem a imagem que está aí, a imagem está mostrando a cor de cada centro desse. Cada centro desse tem uma cor diferente. Lá de cima lá é índigo blue. Depois a outra é um azul mais claro. E depois a do laringeu, que nós vimos a última vez, é um azulzinho mais clarinho ainda. Hoje nós vamos ver o do meio do peito, que está bem aqui no meio do peito, que é o centro de força cardíaco. E talvez esse centro, pode passar o próximo, Carlos, talvez esse centro seja o centro mais importante que a gente tenha, né? Mas nós vamos fazer primeiro um retrospecto, né? Para vocês já se localizaram de que nós vamos falar, e agora vamos fazer um resumo das coisas que a gente já falou um pouquinho antes. Tem três telas aí que são resumos. Então, nós vamos dizer o seguinte, que nós encontramos os centros de força, os centros vitais, como sendo representações do corpo espiritual, que aqui está sendo chamado de corpo psicossomático. Psico de psique. Psique quer dizer alma, né? Psique, né? Tá aí também a nossa Nazaré também tá aí. Agora eu tô com dificuldade, porque tá com os e-mails aqui, tá com os nomes, não tá com o nome das pessoas, tá bom, mas é assim até melhor, que fica mais protegido, é mais segurança, né? Então, esses centros psicossomáticos, psico vem de alma, psique é alma, e somático quer dizer corpo, quer dizer, a parte psíquica do corpo que já adere ao corpo físico, é o laço intermediário entre o espírito e o corpo, ou perispírito, como a gente chama na doutrina espírita, correspondendo aos plexos, que são os nervos, o grupo de nervos do corpo físico, tá? Isso daí, Léa Brum tá aí também, Léa já tá aí, muito bem, bem-vinda, Léa. Então, esses centros de força, eles são verdadeiras subestações energéticas, e a proporção que encontramos eles no mapa fisiológico do indivíduo, nós vamos vendo que eles estão ligados a diversos entroncamentos nervosos, a entroncamentos de vasos, veias, e temos aí um foco de expansão de energia, que vem da parte psíquica, psicossomática, para a parte física. Pode passar o seguinte. Então, nesse seguinte, nós vamos ver que esses centros que são espalhados, né, pelo corpo, eles são tidos como os mais importantes, mas acontece que tem uma porção, são 7, esses que nós vamos ver são 7, mas nós vamos ver que esses 7 não são todos, tá? Eles são só uma parte. Eles são tidos como os mais importantes, mas ao longo do corpo nós temos outros centros menores, por onde as energias vão circular, vão penetrar, ou por onde elas são emitidas, quer dizer, a gente capta e emite. Dessa forma, esses centros de força são distribuidores da energia que nós precisamos ter ao longo do nosso corpo psicossomático, quer dizer, do corpo espiritual, que tem a função de atender ao corpo físico, ao corpo somático,
ao nosso corpo, esse corpo que a gente toca, que a gente vê, que a gente acha que a gente é o corpo. A gente não é o corpo, mas a gente é o corpo, vamos dizer assim, objetivo, aquilo que a gente toca, que a gente vê, né? Então, identificamos a correspondência das veias, das artérias, dos vasos do corpo, né? Com as linhas de força. Tem linhas de força do corpo espiritual, ou corpo perispiritual. É por isso que quando recebemos, por exemplo, um abraço, um passe, uma transmissão de energia de alguém que a gente gosta muito, que se aproxima de nós, nos abraça, e a gente sente aquela energia boa, aquela emoção boa vindo para nós, imediatamente nós vamos nos sentir bem, um bem-estar, uma coisa gostosa, e vamos nos sentir envolvidos por uma leveza que normalmente provoca emoção em nós, né? Isso está num livro chamado Diretrizes de Segurança, de um irmão nosso chamado Raul Teixeira, nosso companheiro de jornada. Pode passar outro, Carlos. Então nós vamos ver porque essas energias, elas penetram, elas penetram o centro coronário, quer dizer, aquele lado alto da cabeça, né? E são distribuídas, né? E são distribuídas por essas linhas de força, por esses ramos que estão acompanhando as veias, estão acompanhando os nervos, à semelhança de qualquer medicamento, quer dizer, como se fosse um medicamento que está circulando no nosso corpo, que vai agir nas áreas que estão precisando, que estão doentes, que as áreas que estão mais carentes. Não há necessidade da gente aplicar a energia sobre o músculo cardíaco, porque quando a gente bebe o remédio pela boca, o remédio vai lá para o músculo cardíaco, né? Então, essa intimidade energética, esse centro que está lesado vai absorver a quantidade, a parcela de recurso necessário, medicamentoso, de que necessita. Do mesmo modo, temos que, por exemplo, uma dor na ponta do pé, nós tomamos um analgésico que vai fazer o pé melhorar. Mas ele primeiro vai ser dissolvido aonde? No estômago. A dor está na ponta do pé, né? Bom, tudo bem, mas ela vai passar, porque vai circular e aquilo vai chegar lá. Então, o nosso cosmo energético, quer dizer, essas ondas de força, esses centros de força, ele está, como diz a doutrina espírita, ligado célula por célula ao nosso corpo físico. Por isso que os centros vitais que estão nesse corpo espiritual têm os seus correspondentes materiais nos plexos do corpo de carne. Ou melhor dizendo, né? Diremos que os plexos do corpo físico, do corpo de carne, são representantes materiais e são a expressão materializada dos fulcros energéticos dos centros de força, ou, melhor ainda, dos centros vitais que estão no corpo espiritual, né? Eu quero cumprimentar mais gente que já está chegando aqui. Márcia, acho que é Márcia Manso, Maria Nazaré também está aí. Muito boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eleni Pio também está aí. Eleni Pio também chegou aí. Boa noite. Cheguei Brasil. Ela fala cheguei Brasil. Ela é muito engraçada. Então, esse centro vital, o centro cardíaco, é chamado também de Anahata. Anahata é o nome em sânscrito do centro cardíaco. Ele dirige a emotividade, dirige a circulação das forças de base. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, da psicografia do Chico Xavier. Ele sustenta a emoção, ele dá um equilíbrio geral para nós, e segundo alguns estudiosos, ele é o principal ponto de contato com o eu profundo. E todo mundo, quando vai se identificar, fala assim, eu bate aqui no peito, ó.
Ninguém bate aqui na cabeça, no cérebro, bate aqui no peito. É o ponto de identificação nossa, né? Os espíritos que atuam no setor curativo, e não só no plano espiritual, mas também no plano físico, eles podem se ligar, porque a gente se liga sempre ao paciente através do instrumento mediúnico, penetrando decisivamente nesse campo, o campo do coração, né? E sendo cardíaco, atende ao mecanismo da circulação, o oxigênio, né? As energias que estão no ar, que a gente ainda desconhece, que os orientais chamam de prana, né? Que são uma espécie de fluido. Isso está num livro, Você e a Mediunidade, isso está descrito lá. Pode passar o seguinte, meu amigo. Então, esse talvez seja o centro de força mais importante, porque como são 7, né? 1, 2, 3, né? 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. E aqui é o quarto, aqui no peito. Então, ele divide outros 3 para baixo, que nós vamos ver outro dia. Hoje nós vamos ver só esse aqui no meio do peito, né? Ele é uma espécie de divisor, de ponto de inflexão entre esses 3 que são espirituais, né? O coronário, aqui o cerebral, o frontal, e aqui o laringeu, que são elevados, são as coisas que estamos ligadas com o plano espiritual. E ele está no meio, ele equilibra os que estão para baixo, que são os materiais, que são da vida material, da vida física, e que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Então, ele é muito importante, porque o seu equilíbrio é fundamental para a capacidade do indivíduo de expressar o amor, já que esse centro dirige a emotividade e sustenta os serviços da emoção e a circulação das forças de base, assim como o equilíbrio geral. As dificuldades em aprender as lições do amor podem se manifestar como anormalidades do funcionamento desse centro. A pessoa, se ela tiver um distúrbio nesse centro, ela pode ter dificuldade de exercer o amor. Quem assistiu minha palestra ontem vai ver que eu disse lá que nós temos 2 ferramentas para chegar à plenitude, que é o quê? Que é exatamente, uma delas é o amor, não é? É o amor. E a outra é a instrução. Então, se a gente se instruir e precisa amar, não é? Então, então essas dificuldades, com essas alterações desse centro na sua função, elas podem afetar o coração e fazer a pessoa ter doença cardíaca. Muitas pessoas têm doença cardíaca e essa pessoa toma um susto, se aborrece, fica muito aborrecido, muito zangado, guarda uma mágoa dentro do peito, aquilo vai acabar produzindo uma doença nela. Nós vamos ver isso mais adiante, que tem essa explicação melhor. Então, o centro cardíaco proporciona também a energia nutritiva, sutil, aos tubos bronquiais, aos pulmões, e ainda influencia a função de todo o sistema circulatório. Uma disfunção crônica, por exemplo, nesse centro, pode contribuir para que haja uma doença cardíaca séria, né? Derrame, doenças pulmonares, diversos tipos de debilitação imunológica, também por causa da proximidade de um órgão chamado timo, que nós vamos falar daqui a pouco dele, que pode deixar o organismo vulnerável para a entrada de bactérias e outros elementos, e, por exemplo, células cancerosas também. Precisa que a gente tenha cuidado, porque o câncer, nós produzimos câncer todos os dias, mas nós não temos câncer, graças a Deus, porque a gente tem a possibilidade de ter o sistema imunológico que nos defende. Pode passar o seguinte, Carlos. Então, qualquer influência que exista no plano astral, né, um pensamento ruim que vem de fora para dentro, pode comprometer essa glândula cardíaca. Segundo os fisiologistas,
é o que é o timo, né? O timo é uma glândula que sofre influência do astral, maus pensamentos. É uma glândula que ela, depois que a gente atinge a puberdade, ela começa a desaparecer, ela vai ficando, vai encolhendo, vai sumindo. A fisiologia materialista pensava que esse timo deixava de funcionar. É ilusão, não é verdade. Ela, pelo contrário, ela muda de jeito de proceder, porque ela interfere com a maturação sexual e depois mantém a nossa imunidade até a gente sair daqui da Terra. Né? Ele sofre uma atrofia? Sofre, mas essa atrofia é só física, não é funcional. No entanto, do ponto de vista espiritual, a função do timo é bastante sensível. Então, o timo a gente vê muito isso na criança, a gente faz uma radiografia do raio-x do peito de uma criança e vê que tem uma sombra branca em cima do coração. A pessoa assim, mas aquilo ali deve ter alguma doença. Não, não é o timo, ele faz uma sombra. A função dele é instruir os chamados linfócitos, chamados linfócitos tímicos. Todo mundo ouviu falar no linfócito T, né, quando se falava muito da AIDS, que era o linfócito T que ficava lesado pelo vírus da doença que afetava esse linfócito T, que é uma célula de defesa. Ele sofre a sua maturação, a sua instrução, nesse órgão que está atrás do coração ali, atrás do osso que cobre o coração, entre o coração e a parede do tórax, né? Então, esse órgão ele atua na parte mais elevada da criatura, com efeito não apenas na criança, em que o timo é mais desenvolvido, como eu falei já antes, mas também nos adultos, pessoas ditas tímico-linfáticas, caracterizando-se por um ar angélico, um ar assim místico, pessoas que são muito espiritualizadas, que estão sempre preocupadas com o próximo, não apenas na aparência física, como no comportamento diante da vida. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito materialista ainda, infelizmente, para o meu desagrado. Mas de vez em quando tem gente que olha para mim e acha que eu sou assim, um santinho, que eu sou bonzinho. Um cliente mesmo, há uns dias atrás, assim, o senhor é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Eu falei assim, pô, minha filha, você teve azar, você conheceu gente muito ruim, né? Porque gente que eu sou o melhor que você conheceu, é sinal de que a coisa está muito difícil, né? Realmente, o timo desenvolvido, ele favorece as ligações com o centro cardíaco. Portanto, a união do eu personalístico com o eu individualidade, quer dizer, o eu do corpo com o eu do espírito, é conhecido como encontro, o encontro do eu, né? Nas pessoas comuns, em que o timo vai se atrofiando, observamos as características do chamado homem do mundo, né? Aquela pessoa extrovertida, que se lança para fora, que está sempre atuante no campo financeiro, comercial, industrial, enfim, nas atividades externas. Ao contrário, há pessoas que são mais timo, vamos dizer assim, mais para dentro, né? Com o timo mais para dentro. O timo permanece mais ativos, elas são menos ativos, aliás, elas são introvertidas, dadas à meditação, à contemplação, à vida mística, religiosa, voltadas para o seu interior. E por isso mesmo, elas estão despreparadas para qualquer atividade externa, para ganhar dinheiro, para essas coisas. Mas o ideal é que a pessoa tenha um pouquinho de cada um, porque toda a verdade, como já dizia o latino, está no meio. As coisas não pode ser só para um lado, né? A expansão é interna. A vida da pessoa vai se desenvolver mais na parte espiritual do que na parte da matéria. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. A Maria das Graças Cunha, que estava aí, que eu não via antes, né? Muito bem, muito prazer em ver vocês todos aí, meus amigos. Passa outro. Ora, já passou outro. Ora, tudo isso veio trazer à nossa meditação a larga influência espiritual
que essa glândula exerce sobre a criatura, o timo, né? Porque o timo atrofiado quase não possui reações emotivas. A pessoa que tem timo atrofiada. A pessoa tem que ter, o timo tem que estar, ele pode estar atrofiado, vamos dizer assim, fisicamente, mas funcionalmente ele está ativo, pois são pouco sensíveis ao sentimento elevado. As pessoas que têm o timo funcionalmente mais devagar, elas não têm essa mesma postura, né? Elas têm não têm o sentimento, elas têm mais dificuldade de manobrar o sentimento. E sobre a influência dos espíritos elevados, dos anjos, né? Dos espíritos guardiões, dos guias, mentores, de seres do bem, até parentes nossos que já atingiram graus elevados de evolução, que nos acompanham sendo desencarnados, nós vamos ter que o time pode ser ativado pela influência desses irmãos, através da atuação por meio desse centro de força cardíaco. Vamos ver mais uma tela dessas aí. Pode passar outro, meu amigo. Então, o aspecto espiritual desse centro de força cardíaco que nós temos, vamos dar 2 toques na tela para acionar mais. É isso aí, Márcia. Vamos lá. Para trazer mais gente para cá, precisamos ter mais pessoas. Vamos crescer, vamos trabalhar em cadeia, né? Então, nós estamos aqui tentando aumentar nosso grupo. Então, o aspecto espiritual do amor em si mesmo, que é a autoestima, amor pela própria pessoa. A pessoa tem que ter autoestima. A gente deve se lembrar de Jesus. Jesus dizia: amai os inimigos, como você ama você mesmo. Se você não ama você mesmo, como é que você vai amar os inimigos? Então, podemos dizer que um psicopata tem timo muito atrofiado? Não podemos dizer isso, né? Não é o timo só, não. O problema, a psicopatia é uma coisa da mente. A gente vai estudar isso depois. Não é bem assim, não, tá, gente? Não pode dizer isso, não. Pode ser que tenha, mas não é isso só. Não pode se pensar nisso, desse jeito. Então, o aspecto espiritual, o amor em si mesmo, tem que lembrar de Jesus, né? Quer dizer, o amor em si mesmo. Como é que a pessoa vai amar o próximo, amar o inimigo, se não ama nem a ele mesmo? Ele tem que primeiro ter a autoestima, o amor por si mesmo. A necessidade básica, que é o amor incondicional. O que é amor incondicional? Não tem condição. Ama e pronto, acabou. Mas o cara é um perdido, é um desesperado. Não tem importância, ama a si mesmo, né? Então, essa necessidade básica, amor incondicional, compaixão, perdão, verdade e gratidão, né? E a glândula, então, endócrina desse centro de força é o timo. E o órgão associado a esse centro de força é o coração. E qual é a cor? A cor é a cor verde, né? Cor verde. Então, essa é a nossa... Nós estamos aqui, nós temos agora, né, agora para as doenças associadas, né? Nós temos as doenças associadas. Vamos ver, as doenças associadas, né? As doenças cardíacas, arteriais. Esse negócio do colesterol que está aqui, isso está errado, tá? Colesterol não faz mal nenhum. Colesterol é um benfeitor nosso. Eu vou falar para vocês de colesterol, porque é dia desse. Essa história do colesterol está muito mal contado. Não tem negócio que colesterol faz obstrução das artérias. Isso é mentira, tá? Não é verdade. Eu vou criar um clube chamado Clube dos Amigos do Colesterol. O colesterol é igual o mordomo dos contos da Agatha Christie, aqueles contos de policiais da Agatha Christie, e tem sempre um mordomo que é o culpado, né? Não tem nada com o colesterol, deixa o colesterol em paz. Pode ajudar a fazer alergia, câncer de mama,
cisto de mama. Essas doenças aqui, ó, câncer de mama, cisto de ovário, isso está ligado com tireoide também, tá? Tudo isso está ligado com tireoide. Eu vou explicar isso numa outra palestra que vai, se quiser ser feita aqui nesse nosso canal. Doenças autoimunes e uma doença causada que é uma doença causada pelo sistema imunológico, que passa a funcionar de forma inapropriada. Não é bem de forma inapropriada. A gente começa a ver que uma coisa que deveria a gente reconhecer como nossa, a gente acha que não é. A gente acha que é uma coisa estranha. Então, diabetes pode ser do tipo 1, pode ser também do tipo 2, que é mais ligado ao comportamento. Artrite, esclerose, lúpus. Eu vi um caso de cura de lúpus agora recente, com tratamento por nutrientes, que a gente está fazendo uma coisa muito legal. Vitiligo, trombocitopenia idiopática, que são as plaquetas que são agredidas e elas vão perdendo, a pessoa fica com uma plaquetopenia, baixa fibromialgia, leucemia, linfoma, gripe, bulimia, que é falta de vontade de comer, e a pessoa fica com uma espécie de anorexia nervosa, problemas pulmonares e bronquite. Tudo isso está ligado com a minha área de interesse, né? Então aqui, portanto, o centro cardíaco tem essas doenças associadas. E vamos ver agora quais são as influências negativas. Quais são as coisas que são negativas que vão atrapalhar esse nosso centro? Por exemplo, emoções fortes, desreguladas, vibrações que mexem com os sentimentos, coisas que agridem a pessoa, a preguiça, o comodismo, rancor, a pessoa fica com aquela coisa dentro de si, não consegue se libertar, vai ficar com raiva, não tem que ter raiva de nada. Quem tem raiva é uma doença dos cachorros e dos morcegos. Mágoas, ódio e sentimentos de vingança, violência, quer dizer, não devemos ter essas coisas, impaciência, irritabilidade, apego, medo e depressão. Essas são as coisas negativas. Vamos ver agora as positivas? As positivas, por exemplo, busca pelo autoconhecimento, o domínio de si próprio, o equilíbrio, pessoal, autoconhecimento, a ausência dos vícios, atividade física, intelectual, compatível com a idade, com a capacidade física que a gente tem, a gente buscar ter amizade, compreender as pessoas, ser uma pessoa humilde. O que é humildade? Humildade não é falar baixinho e abaixar a cabeça para todo mundo. Não é isso, não é humildade, não. Isso é fraqueza mesmo. Humildade é você ter consciência do que você pode e do que você não pode fazer, né? Você tem que estar muito consciente do que pode e do que não pode, né? Não pode. Você não tem que ficar não ter noção de si mesmo. A gente tem que ter a noção do que a gente pode e do que a gente não pode. Isso é humildade. Perdão, esquecimento do mal que nos faz. A pessoa não precisa perdoar ninguém. Deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Se você está equilibrado, nada vai te atingir, não vai te fazer mal. A pessoa está com raiva de mim. Se ela não tem razão, não se preocupa, deixa, vai passar, né? Então, perdão, esquecimento do mal. Ter tranquilidade, equilíbrio para resolver as situações. Vibrar de amor pelas criaturas e ter altruísmo. A gente pode até se afastar das pessoas, porque elas são tóxicas, estão fazendo mal para a gente. Mas não fica com raiva delas, continua amando, continua gostando delas. E essa é uma função muito importante, a gente ter essa ideia de ficar com cuidado sempre com o outro, sempre pensando em querer ajudar o outro, né? Então, além disso, a gente deve ter equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional, né? Aqui também fala aqui
vibração de amor pelas criaturas. E altruísmo, o que é altruísmo? Altruísmo é tentar estar sempre cooperando para a melhor situação de quem nos acompanha na jornada aqui na vida, né? E ter um emocional equilibrado, procurar fazer terapia, né? Ver que exercer o amor próprio, o verdadeiro amor, né? Estamos nos positivos já. O apego, medo e depressão são os negativos, né? Mas nós só estamos vendo aqui o emocional equilibrado, amor próprio, amor pela humanidade, verdadeira compreensão da compaixão, benevolência, aceitação, bondade, disponibilidade para perdoar, ajudar ao próximo, ter sabedoria, se conscientizar das necessidades do outro e ter um assentamento na estrutura terrena de forma equilibrada, né? Da consistência e da vitalidade, as aspirações amorosas, a pacificação, a fé na vida e nas pessoas. Isso aí é muito importante que a gente tenha, né? A busca do autoconhecimento, domínio de si mesmo, ausência dos vícios, é importantíssimo isso. Essa condição é a condição que vai nos levar a nós vivermos com sabedoria e equilíbrio. Então, esse centro cardíaco é tão importante que eu acho que eu vou voltar a ele depois, mais tarde, para a gente estudar com mais detalhes todas essas variáveis que eu apresentei aqui hoje. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante que nós devemos procurar acertar e procurar até decorar essas coisas, porque isso é muito importante. Esse centro cardíaco, ele é o ponto de inflexão entre os centros de força que estão para cima, que são os espirituais, e os que estão para baixo dele, que nós vamos falar nas semanas seguintes, que são os da matéria, os materiais. Aí que está ligado com a parte digestiva, que está ligada com o rim, que está ligado com a parte genética, e que está ligada com a parte do instinto de conservação lá no centro básico, ou o fundamento, que é aquele que está lá na região do períneo. Então, eu acho que essa nossa apresentação de hoje foi bastante... deu bastante conhecimentos para vocês, e eu vou pedir para vocês depois me dizerem aí no Zap ou através do e-mail se vocês entenderam isso e se querem que eu explique melhor. Eu faço uma outra explicação, né? Vamos procurar ajudar o nosso canal a crescer e vamos procurar voltar aqui a falar para vocês desse assunto até que as pessoas possam entender e que isso possa ajudar vocês a se sentirem mais plenos, melhores, mais saudáveis, com mais disposição para as lutas, para enfrentar melhor as dificuldades da vida. Essa é a intenção do nosso trabalho aqui. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe e eu espero vocês sexta-feira aqui novamente.